Salve do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Amados, obrigado. Há um santo livro em Salmos de número 1. Glória a Deus. Achei, Deus está aqui. Aleluia. Salmo de número 1. Essa palavra que o Levi, ele comentou comigo há alguns meses atrás, né, Levi? Tem um bom tempo que você comentou comigo sobre essa palavra aqui. E hoje, nessa oportunidade, eu vou compartilhar um pouco dela. Salmo de número 1. Amém? Todos? Diz assim a palavra do Eterno: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui tem a vontade de nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Esse salmo, que é muito conhecido, possivelmente foi um dos textos que eu memorizei bem no início da minha caminhada, tal qual o Evangelho de João, capítulo 3:16, tal qual Filipenses 4:8, tal qual Jeremias 5, Jeremias 17:5, Jeremias 17:9, Jeremias 17:10, inúmeros outros textos que, pela misericórdia, a gente tem impregnado na nossa alma, que faz com que fortaleça os nossos pés na caminhada com Cristo, tal qual Salmo 119, versículo 11, que é um texto muito profundo, que Davi, ele fala que ele escondeu a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ti. E esse salmo aqui, de número 1, é um salmo que praticamente ele dá o mapa da felicidade. Ele dá um mapa para que a pessoa possa ter uma vida em abundância. É como se ele desse hoje, né, no mundo onde há coach para tudo quanto é lado, guru para tudo quanto é lado, 10 passos para isso, 20 passos para aquilo, 15 passos para isso. E praticamente o salmista, ele dá um guia para que a pessoa possa viver em plenitude, ainda em terra. A dicotomia que acontece com a realidade desse salmo e a realidade brasileira, que o brasileiro é conhecido por ser um povo festivo, não é isso? Um povo festivo, alegre, né? Mas só que isso não contrasta a realidade, que é negada, que é camuflada, que é escondida. E hoje, com o advento da tecnologia, da internet, parece que isso fica muito mais aflorado, porque as pessoas têm a capacidade de transparecer somente aquilo que lhe apraz, né? As pessoas estão bem vestidas, as pessoas vão passear e tirar foto do passeio, nada contra isso, amado. Só que aquilo não é uma realidade de vida, não é o cotidiano. O cotidiano é outra coisa. Possivelmente, cada um de nós aqui que entramos, estamos num grau de plenitude. Uns entraram aqui mais felizes, outros nem tantos. Outros estão felizes da vida, na plenitude da vida, na pujança pelas vitórias que tem concedido,
que têm conseguido pela graça divina, outros estão passando pelo vale da sombra e da morte, mas todavia, todos estão aqui, num só propósito, qual? Buscar a face do Senhor. Só que, quando você vai ver, de modo geral, a sociedade brasileira, você vê que essa não é uma realidade, amados. Há dados científicos comprovados que o Brasil só perde para os Estados Unidos no tocante à tristeza, à depressão. Só perde para os Estados Unidos. O Brasil, se eu não me engano, está em segundo ou terceiro lugar nesse grau aí. Uma pesquisa que teve na Universidade da USP de São Paulo, que confirma a afirmação que já vinha sendo feita por psiquiatras, psicólogos, terapeutas, sobre o aumento das doenças mentais, o aumento das doenças psicossomáticas, o aumento das doenças da mente, pessoas enfermas na mente. Isso no ano de 2021. Foi essa pesquisa. Diz um dado aqui, de acordo com a pesquisa, uma lista de 11 países, o Brasil lidera com mais casos de ansiedade, 63%, e 59% de depressão, seguido a retrospectiva da Irlanda e os Estados Unidos. O Brasil está ali encabeçando isso daí. Depressão e ansiedade, crises de ansiedade. Isso é tão comum a gente ver, mano. As pessoas ansiosas, aflitas, confusas emocionalmente, desequilibradas emocionalmente. Eu preguei aqui sobre Adoni-Bezek. Adoni-Bezek, ele capturou 70 reis, 70 províncias, 70 impérios. E ele ia logo na liderança. Ele lá decapitava o dedo da mão, polegar dos pés. Polegar dos pés para causar desequilíbrio na caminhada. E hoje nós podemos ver na sociedade brasileira Satanás operando para desequilibrar emocionalmente as pessoas, mentalmente as pessoas. E pelo fato das pessoas não terem conhecimento da palavra de Deus. É por esse fato, de como Davi disse, por não esconder a palavra de Deus no seu coração, de não ter Filipenses, como eu citei, Filipenses 4:8, que ele vai falar, quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ele está falando, meus amados irmãos, vocês serão bombardeados por uma infestação de informação. Haverá Netflix, série, a internet, vocês terão acesso a uma tecnologia que vai bugar a mente de vocês, mas a mente de vocês tem que estar cheia de tudo aquilo que é verdadeiro, que é puro, que é honesto, que é bom, que é cheio de misericórdia. Isso preencha o vosso pensamento, porque padrão de pensamento modela comportamento. E Paulo disse em Coríntios que nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo. E o salmista aqui, ele declara de maneira categórica, sem dúvida, sem titubear, falando da nação de Israel, que estava entrando na terra prometida, que estava adorando a Yahvé no templo, que estava tendo plenitude, gozo de alegria pela presença do Senhor. Ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele está falando, vocês trafegarão no meio de uma sociedade ímpia, vocês vão ter que ter relacionamento com pessoas ímpias, vocês ouvirão conselhos de mestres, gurus, falsos profetas, falsos pastores, falsos sacerdotes, vocês ouvirão, mas bem-aventurado aquele que não anda um segundo conselho dessas pessoas. E quem deve ser o nosso maior conselheiro? O Deus de Israel, amado. É Ele. É Ele. É Ele que deve nos orientar. É Ele que deve nos guiar. É Ele que deve mapear
os nossos passos. É Ele que deve orientar todas as nossas decisões. Jeremias 2,13 diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ele está falando: meu povo fez duas maldades, me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ele está falando: me deixaram, eu que sou a fonte da vida, e cavaram para si cisternas que não podem reter a vida. Ou seja, os homens estão buscando seus próprios caminhos, seus próprios conselheiros, suas próprias virtudes, e estão ali, amado, perdendo a vida, estão tendo desequilíbrio emocional. Lembra da passagem de Atos 27? Que Paulo estava indo para Roma, e Paulo, ele é visitado pelo anjo do Senhor, e o anjo do Senhor fala para Paulo que aquela navegação seria muito perigosa, e que o barco ia a pique. Paulo avisa ao centurião, e a Bíblia diz que o centurião fala o que para Paulo? Ele ouve o conselho de Paulo, e ele vai no líder. Como é que fala o nome daquele cara aqui? Oi? Timoneiro. O timoneiro do navio. Aí ele dá mais crédito ao timoneiro do navio do que Paulo. Conselho dos ímpios. Paulo falou: Deus me visitou, Deus falou no meu coração. Paulo era homem de Deus, amor. Paulo não brincava com as coisas eternas. Deus me visitou e disse que esse barco vai para o fundo do mar. Freie essa navegação, não vá para essa direção, não prossiga nessa caminhada, não prossiga com essa aliança, não prossiga com esse parceiro, não prossiga com essa parceira, saia dessa amizade. Essa mulher vai desviar você, essa mulher vai tirar você do seu casamento, essa mulher vai desviar a sua família. Ei, abandona esse colega vai te levar para a porta do bar. Deus está falando para você: ei, saia dessa amizade, ele vai te levar a usar a droga de novo, ele vai te levar a beber novamente. Ei, a porta desse homem, deixa de ouvir os seus conselhos, ouça o conselho de Deus. Conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios. O centurião foi para o piloto e falou: ele falou que dá para navegar, Paulo. Ele falou que dá para ir. Ele falou que dá para mim prosseguir. Lembra de Aminon, filho de Davi? Aminon apaixonado pela sua própria irmã. Aminon queria uma relação ilícita. Aminon queria aquilo que era proibido pela palavra de Deus. A Bíblia diz que Aminon, ele fica ardendo em paixão. Mas ele tinha um amigo, um conselheiro. Quem? Jonadab. E ele fala para Jonadab aquilo que estava ardendo no seu coração. Ele fala: Jonadab, você é meu amigo, você me conhece desde pequeno, você me conhece desde a infância, mas Jonadab, arde no meu coração algo que eu não sei se devo te dizer. Aí ele fala: você é meu amigo, pode falar. Jonadab, eu estou apaixonado pela minha própria irmã. Jonadab, eu estou apaixonado pela minha irmã Tamar. A Tamar é muito linda, a Tamar é perfeita, a Tamar é plena. Eu quero ter Tamar como minha mulher, como minha esposa. Jonadab fala o quê? Eu já tenho uma ideia. Finge estar enfermo. Peça ao rei que mande Tamar preparar um cozido para você. E quando ela vier preparar, vier te entregar, a tome por sua. Olha o conselho de Jonadab. Olha o conselho do amigo. Olha o conselho dos ímpios. E nós estamos vivendo uma geração que ouve tudo e todos, mas não querem ouvir o conselho de Deus, mas não querem ouvir a palavra de Deus. É aquele tipo de pessoa que está casado e ele vai se apaixonando por uma mulher, uma colega de trabalho, e ele compartilha aquilo para o seu colega de trabalho. Rapaz, eu acho que fulano, ela está olhando para mim, eu não sei não, mas fulano é dela, não sei o que eu faço. O que você faz? Pega, fica, vai, e que tem? Se você não for, o outro vai. Conselho dos ímpios. E as pessoas estão caminhando assim. E a gente sabe o que aconteceu com Aminon. A gente sabe a desgraça que aconteceu
por não dar ouvido à voz de Deus. Amnon sabia o que a palavra de Deus dizia. Amnon sabia o que estava escrito em Levítico, capítulo 18, 19 e 20. Amnon sabia que Deus repugnava esse tipo de comportamento. As pessoas sabem, amado, e o salmista fala: bem-aventurado o varão que não anda ao conselho dos ímpios. Amado, quer ser feliz, quer ser pleno, quer viver bem, quer ter equilíbrio emocional, espiritual, ouça o conselho de Deus, amado. O conselho de Deus. Quem deve ser nossos conselheiros? O Espírito Santo, a palavra de Deus, pastores santos, bíblicos, irmãos e irmãs que têm compromisso com a palavra de Deus, pessoas que vivem no misticismo, e não consultam a palavra de Deus, que não consultam a Bíblia, que não oram ao Senhor, não tomam a direção debaixo da orientação bíblica. Pessoas que vão tomando decisão sem tomar conselho de pessoas corretas. O que eu devo fazer sobre isso? O que a Bíblia fala sobre essa circunstância? O que a Bíblia me diz por eu fazer isso ou aquilo? Mas as pessoas vão tomando suas próprias decisões. As pessoas não consultam a palavra, não consultam o Espírito Santo, não comunicam a seus pastores, não comunicam um irmão íntimo de oração. Provérbios 19, 20 fala assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Romanos 15, 4 vai falar: porque tudo dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Consolação do quê? Das Escrituras. Tenhamos esperança. Aí Paulo fecha com chave de ouro, orientando Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Quer ser feliz? Leia a palavra de Deus. Quer ser feliz? Cumpra a palavra de Deus, amado. E você será bem sucedido. Devemos, amados, ter esse tipo de comportamento. Quem trabalha com pessoas sabe como é que é. O quanto de orientação maligna e perversa a gente ouve. O quanto de orientação, conselhos. Provérbios 11, 14 fala: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria, segurança. Na multidão de conselho. Provérbio 12, 15 fala: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Provérbio 15, 22 diz: onde não há conselho, os projetos saem em vão, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Ele busca na palavra, ele vai nos pastores, ele vai com o irmão, ele pede conselho aos pais, ele pede conselho à mãe, e ele vai, pega aquela multidão de conselho, equipara com a palavra, e ele vai tomar a decisão certa, vai se confirmar o plano, o projeto. A gente deve aprender isso, consultar a palavra de Deus, porque quem tem comunhão com o ímpio, tem comunhão com o inferno. Eu vou repetir: quem tem comunhão com o ímpio, tem comunhão com o inferno. Que é isso, pastor? Que é isso? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pastor, você está falando que eu não tenho que ter amizade com quem não é da igreja? Não é isso que eu estou pregando. Eu estou falando de nutrir entranhas de relacionamento. Atender um tipo de orientação que não é correta, que não é bíblica, que não coincide com a vontade divina. A palavra detém aqui, amado, olha só o que significa a palavra detém: que não se detém nos caminhos dos pecadores.
A palavra aqui significa estar em pé, permanecer, tornar o lugar de alguém, estar em atitude de permanência, manter-se, tomar posição, apresentar-se, atender, ser, tornar-se servo de. Quem ouve e atende o conselho dos ímpios se torna escravo de. Toma posição de. Fica na posição de. Mantém-se ali. Não prossegue. Não caminha. Não avança. Não progride. Não prospera. Não é feliz. Não é pleno. E quando o Márcio colocar a posição, a palavra de Deus é: diga ao meu povo que marte. Deus não chamou a sua igreja para parar. Deus chamou a igreja para caminhar, amado. Que os ímpios querem parar. Senta aqui, vamos trocar ideia, vamos tomar uma. Relaxa, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Tinha até o comercial da maldita cerveja, que você fala, a música vem até na mente. Do Leonardo, não é isso? Tá até na mente, não tá? Eu falei que tá até na mente, não tá? A vozinha dele. A Tânia. Aí vai. Aí o camarada acha, a mentalidade fica amoldada. Ele vai sendo programado para aquela realidade. Ele fica ali, ele permanece ali. Ele fica mantendo-se ali. Ele fica servo de, permanece parado. É vários adjetivos. Para de mover, ou agir, cessar, morar, persistir, tornar-se liso, tornar-se insípido. É a última posição. Sabe o que ele está falando? Deixa de ser sal. Deixa de exercer a sua função que Deus nos chamou para ser. Que Jesus nos chamou de quê? Vós sois sal da terra e luz do mundo. E se o sal for insípido, para quê? Nada presta, a não ser pisado pelos homens. O Senhor nos chamou, amado, para prosseguir, para caminhar, não para parar. Em especial, conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios. Casamentos estão sendo destruídos por conselho de ímpios. Amizades são destruídas por conselho de ímpios. Congregações são dizimadas, conselho de ímpios. Parcerias empresariais são destruídas, conselho de ímpios. Conselho de ímpios. Abra junto comigo, 2 Pedro 2,15. Vá lá, por favor. 2 Pedro. Segunda Pedro 2,15. Amém? Vou ler para ganhar tempo. 2 Pedro 2,15 diante diz: os quais deixando o caminho direito, caminho, processo, não parar, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mundo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando de coisas muito arrogantes, de vaidade, engordam com as concupiscências da carne, com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhe-se o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que o verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Ditado de Marli Ferreira da Silva: quem mistura com porco, farelo
Nem sabia ela que tinha algo parecido com a Bíblia, mais ou menos. Nem ela sabia mais ou menos. Então ele está falando de quê? Porque lhes fora conhecido o caminho da justiça, que conhecendo se desviar. Se desviar. Aí ele diz que o verdadeiro provérbio fala: o cão voltou ao seu próprio vômito, algo de que ele já tinha experimentado. Ele regurgitou, ele jogou fora, causou-lhe mal. Mas depois de ele experimentar o caminho da verdade, ele sente o cheiro daquilo que ele já comeu e volta. E acaba comendo. O profeta Ezequiel fala para a gente lembrar dos nossos pecados e ter nojo. E por que geralmente, às vezes, a gente acaba voltando nos pecados anteriores? Porque a gente acaba a ouvir conselho dos ímpios. Olha o que Paulo diz, amado. 2 Timóteo 4, se eu não me engano. O Espírito expressamente diz. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Fazendo o quê? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Dando ouvido significa que Satanás utilizaria de pessoas como ferramenta para orientar a pessoas a se desviarem da palavra, a se desviarem do mandamento, a não seguir o conselho de Deus, mas o conselho dos ímpios. E a palavra fala que meu povo não sabe separar o precioso do vil, o santo do profano. Meu irmão, e quantas abominações que a gente vê hoje que é de surtar. É de surtar. E eu fico olhando e falo, como o povo de Deus pode fazer tamanha coisa? Se nós deveríamos ser referência, ser pilar, baluarte. Tem abominações, amado, que dá vergonha de falar. Essa pessoa não pode ser chamada cristão nunca na vida. Essa pessoa tem vergonha do nome santo do Senhor. Essa pessoa não leva o nome de que Pedro falou que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, nação separada. Uma nação diferenciada pelo seu viver. E por que eu estou pregando isso hoje? Porque hoje parou 2 anciãos lá na barbearia. Pararam lá na porta lá, que um está querendo algo para a sobrinha dele, uma bicicleta ergométrica. E eu conhecia alguém que poderia auxiliar. E na hora a pessoa parou, aí eu conversei com ele, chegou outro ancião, eles começaram a conversar, aquela coisa corriqueira da vida. E foram entrando num assunto que não tinha nada a ver. Um assunto que não convém, um assunto imundo. E eu, para não constrangê-lo com palavras, constrangi de uma maneira com a minha postura, que eu deixei eles ali. E mostrei bem nitidamente na minha leitura corporal e facial, que eu não gostei nem um pouco daquele tipo de conversa. Aí saí, me afastei, chamei o rapaz, me afastei, e fiquei ali. Um percebeu. Aí depois, quando ele foi, ele falou, pô, Ricardo, me desculpe aí, cara. A gente estava conversando uma conversa aqui. Me desculpe. Você não precisava ouvir aquilo. Eu te conheço, me desculpe. Conselho dos ímpios. De alguma maneira a gente deve se posicionar, mano. Porque se a gente não se posicionar, as trevas ela vai tomando proporção e a gente já não consegue mais contê-las. A gente acaba sendo dominado e não dominando a situação. 2 Coríntios 6,17 fala: pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se não houver de fato uma separação, amado, não tem como de fato chamar Deus de nosso Deus. É só discurso, é só capa, é só mentira, é só farsa. Tem um texto aqui que eu queria que você abrisse. Números 33, 55.
Número 33, 55. O povo estava se apossando da terra prometida. E Deus, por meio de Moisés, dá uma orientação ao povo e diz, versículo 55, números 33, 55 e 56. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então o que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a quem? A eles. Quem está falando aqui é Deus. Deus está falando, olha só, se vocês não lançarem fora os moradores daí, quando ele fala morador, ele está falando de pessoa física em si, está falando da cultura, do costume, dos hábitos, dos ídolos. Se vocês não deitarem fora de diante de vós, eles vão ser espinho nos vossos olhos, amados, espinho no olho. Espinho na mão já é um absurdo. Quem foi pequeno e andou em mato igual eu, sabe o que é um espinho preto no pé? Enfia no pé e você tenta tirar, ele quebra, você não consegue. Passa um dia, dois, ele inflama, causa uma dor absurda. Agora imagina espinho nos olhos. Espinho nos olhos. Eu quase perdi essa vista aqui, correndo atrás de pipa. Um raião vermelho, não como se um raião vermelho caiu numa árvore muito alta e eu correndo com um rapaz que eu odiava quando era pequeno. E ele passou, ele magrinho, passou na minha frente com o tiro de flecha. E eu falei, ele vai pegar. Eu falei, não vai não. Não vai não. Quando ele estava subindo na árvore, eu peguei meu bambu e taquei o bambu para rasgar a pipa. Tudo que sobe, desce. E eu olhando para o bambu rasgado, o bambu, na vista ao olho. Quase fiquei cego. Aí ele está falando, vai ser espinho nos olhos e aguilhão nas vossas costas. E o que eu pensava fazer a eles, eu farei a vocês. Aí o que a Cami faz? A Cami pega as coisas anátemas do povo. E o que Deus faz com Macã e toda a sua família e seus gados? Consome. Então nós devemos mostrar essa diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. Isso mostra-se primeiro, sabe no quê? Com amor à palavra de Deus, amado. Nosso povo erra porque não ama a palavra de Deus. Entendeu, irmãos? Não há amor, não há dedicação, não há empenho, não há regozijo, júbilo. As pessoas querem ver um pastor que sobe num poste, roda e cospe na boca e vomita, e faz campanha, e faz arte, tapete de sal, vassoura, rosa, campanha disso, óleo daquilo. Mas quando o pastor orienta segundo a palavra, as pessoas não querem. As pessoas acham que a palavra é qualquer coisa. Mas o salmista é diferente, ele fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas ao contrário disso, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele está falando, o anseio da alma dele é a palavra de Deus. Aleluia. Ele ama a palavra de Deus. Ele ama aquilo que foi escrito no Sinai. Ele ama o verbo vivo de Deus. Ele ama Cristo. Cristo falou, aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus, amado. Ama. Eu estava ouvindo agora um sermão do pastor Luciano Subirá. Mais de 2 horas de sermão. 2 horas, Edgar. 2 horas. 2 horas, mais de 2 horas. 2 horas e 10 minutos, se eu não me engano. Mais de 2 horas de sermão, aquele homem, Rodolfo, pregando incessantemente a palavra de Deus, consistência, profundidade. Eu falei, meu Deus, que palavra, que palavra, que palavra. Prazer. As pessoas conseguem ouvir um podcast de 6 horas
não conseguem ouvir um sermão de 50 minutos. As pessoas conseguem ver série de 3 horas seguida, não conseguem ouvir um sermão de 1 hora. As pessoas conseguem ver um filme de 2 horas. Estou doido para ver Velozes e Furiosos. Meu Deus. Aí o filme passa 2 horas e meia de filme. A pessoa não cochila, não pega o olho. Fica ali igual um zumbi hipnotizado. Foi a irmã Patrícia que certa vez ela falou: a televisão é como se fosse um ídolo. Ela nos coloca prostrado diante dela. E ali a gente não consegue sair. A gente tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve. Porque a gente fica hipnotizado. Mas as pessoas não, parece que não têm mais prazer na lei do Senhor. Por isso são árvores infrutíferas. Não produz, não prospera. O salmista fala: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, ele é plantado na igreja, ele ouve a palavra, ele é regado pela palavra, ele é nutrido pela palavra, e no tempo certo, ele frutificará por meio da palavra. Oh glória, oh glória, oh glória. As folhas não caem, e tudo quanto ele fizer, ele prosperará, ele terá êxito, ele será bem-aventurado, ele será mais do que vencedor. Romanos 7,12 fala: assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. É a palavra de Deus, amado. Ela tem que ser o anelo da nossa alma. A gente tem que amar esse santo livro. A gente tem que ter um respeito, uma reverência por esse santo livro. A gente tem que entender, meus irmãos, a liberdade que a gente tem, nós, de adorar a Deus, de cultuar a Deus quantas vezes quisermos, o horário que a gente quiser, a hora que a gente quiser, a liberdade de andar com a Bíblia na rua, de cultuar na rua. Quando eu vi um povo de Deus ali, perto do campo do mundo novo, colocando esse equipamento, Bíblia na mão, pandeiro, instrumento, e Bíblia, palavra de Deus. Aleluia. Rapazes e irmãos que não têm essa liberdade. Na Coreia do Norte a gente não tem essa liberdade. Na China a gente não tem essa liberdade. Em alguns lugares da África a gente não tem essa liberdade. A gente despreza, irmão. O Brasil despreza a liberdade que tem. A Bíblia que tem. A gente tem até mais Bíblia do que a gente de fato usa. Jeremias diz: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, ó glória, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, ó glória, não se afadigue nem deixa de dar fruto. Ele está falando daquele que é plantado no ribeiro de água e é regado pela palavra. Quando vier o sol castigante da luta e da adversidade, ele permanecerá ali, e no tempo de adversidade ele frutificará, amado. Aleluia. Por que tem gente que se converte, bota gravata, bota calça social, aquela coisa toda, bota sapato bem quadrado, salto de madeira, e está investindo em oração e culto, aquilo, aquela coisa toda, 3 meses, amado. A pessoa volta para a lambança. Sabe de quê? Porque não tem Bíblia. Não tem palavra. As pessoas querem só as coisas místicas. Mística. Quer a irmã do manto, o irmão que revela, raio-x de Jeová. Quer tudo, menos a palavra. Menos a palavra. Ao primeiro conselho de ímpio, ele toma. Ele toma. Dizendo-se sábio, tornaram-se louco. Prometendo liberdade, sendo ele mesmo cativo da corrupção. Nós devemos ter prazer na lei do Senhor. Quando Moisés morre, Deus fala com Josué, ele fala com Josué. Olha o que Deus fala para Josué, a gente tem que pegar isso para a gente, pelo amor de Deus. Olha o que Deus fala para Josué: não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Ele não fala nem da espada física. Ele fala: ô Josué, o que não deve se apartar da sua boca não é espada, não é escudo, não é sandália, não é couraça, não é nada. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele
está escrito. É a palavra de Deus, amado. É a palavra de Deus. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Salmo 37:30 diz: a boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. Versículo 31 vai dizer: a lei do seu Deus está no seu coração, e os seus passos não resvalarão. Ele está falando varão a varão, homem a mulher, que tem os pés fincados no ribeiro de água, que tem a palavra por prazer. Não desvia do caminho, amado. Não desvia. Prazer na lei do Senhor. Prazer na Bíblia. Meditar na Bíblia. Eu gosto muito de ler, amados. Sempre tive esse hábito desde pequeno. Eu fui crescendo. Esse hábito foi crescendo junto comigo. Mas depois que eu conheci a palavra de Deus, nada se compara com a palavra do Senhor. Nada. Se algum policial me parar na rua, ele vai achar duas coisas certas dentro da minha mochila. Uma Bíblia gigantesca e qualquer um outro livro que eu fico lendo. Mas a Bíblia não se aparta da minha bolsa. Mas ela não está só na minha bolsa, ela está no meu coração. Porque eu amo a palavra de Deus, amado. Nós devemos ter prazer na palavra de Deus. Salmo 40, versículo 8, olha o que o salmista fala: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 119, 96 e 97. A toda perfeição não vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ó, como amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Jeremias 33, 31, 33. Mas este concerto farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A lei escrita no coração. Escrita. E João fala que os mandamentos do Senhor não são pesados, penosos. Não são. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita. Sabe o que é meditar? Concentrar-se, ruminar, focar, concentrar-se, entender, compreender, aprofundar-se, ir fundo, saber a fundo, saber afinco. E nas profundezas da revelação, no âmago de Deus, amado. Concentrar-se no Senhor. Amar a Deus com fidelidade. Amar ao Senhor mais que tudo. Tem um caso da mulher, se eu não me engano, na Rússia. Que ela foi pega pelo governo comunista. E mataram todos. Só sobrou ela e deixaram ela presa. E tiraram tudo que ela tinha. Conseguiram resgatar aquela mulher. E quando chegaram lá naquela mulher, os missionários levaram a Bíblia. E aquela mulher que estava magra, esquelética, que não tinha mais nada, quando ela viu a Bíblia, aquela mulher se debruçou e falou: me dá, é minha, é minha, é minha, a Bíblia é minha, eu amo a palavra de Deus, é minha. Quanto tempo eu não vi essa Bíblia, quanto tempo eu tô sem a Bíblia, agora era minha, é minha, é minha. Eles tiraram ela de dentro da minha mão, mas não tiraram ela do meu coração. Eu amo a palavra de Deus. Aleluia. O governo comunista foi tirando tudo, cortou o gás, porque é muito frio na Rússia, tem que ter gás para aquecer a casa. Cortaram a água, cortaram a luz, aqueceram ali a forma deles comprarem comida, tiraram a comida. Foi morrendo tudo, foi acabando tudo. Eles tiveram que se alimentar dos cachorros, acabou os cachorros. Tiveram que se alimentar dos ratos, acabou-se os ratos. Começaram a fazer sopa com bota, e comendo bota. Morreu um filho, outro filho, e pegaram o marido dela. E falaram: nega. Ela falou assim: você não entende. É impossível negar aquele que sempre me amou. Se você nos matar aqui, nós abriremos nossos olhos na glória. E mataram o esposo daquela mulher e deixaram ela presa, para que ela parasse de pregar e negasse a Jesus. Aquela mulher não negava.
E quando foram lá e aquela mulher viu uma Bíblia, aquela mulher ficou impactada. Bíblia, palavra, Bíblia, é o Evangelho. Dentro, não é simplesmente o fato de ter, é o fato de viver. Quando eu lembro, irmão, do meu processo que permanece ainda de santificação que vem por meio da palavra, irmão. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Timóteo 4,5, porque pela palavra de Deus, a oração é santificada toda criatura. Eu lembro como se fosse hoje, na minha casa lá no sábado, eu ficava lendo na copa, e lendo, noites insônia a fio, e eu se falava, esse dia eu vou memorizar esse texto. Eu ficava lendo aquele texto ali toda hora, lendo na mente, lendo em voz alta, lendo na mente em voz alta, lendo na mente em voz alta, lendo na mente em voz alta. Eu ficava citando, recitando, fechava a Bíblia e recitava, abria e lia, recitava de novo, fechava, abria e lia e falava, até que a palavra entrasse dentro de mim. Até que a palavra entrasse. Eu ficava falando com as pessoas, porque a boca está cheia. O coração está cheio. Vai sair naturalmente. O que toma conselho de Deus é Asaf. Que Asaf, ele tinha um conselho de Deus, mas ele começou a dar ouvido aos ímpios, a vida dos ímpios, vendo os ímpios prosperarem. E a Bíblia diz que Asaf quase desviou. Aleluia. Mas Asaf não entendia que como seria o final dos ímpios. O salmista, ele fala aquele salmo de número 1. E depois a gente vai para o salmo de Asaf. Ele diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tem um americano que ele está gastando milhões num processo que ele chama de rejuvenescimento da vida eterna. E ele faz todos os processos, todas as tecnologias que tem, para ele ficar, ele tem quase 60 anos, mas o corpo dele, segundo a medicina, é de um jovem de 25 anos. E ele gasta dinheiro em tudo. Ele acha que a plenitude da vida está nisso. Mas o salmista fala, não são assim os ímpios. Por quê? Ele se fia no conselho da medicina. Ele se fia na ciência. Mas ele fala, são como a moinha que o vento espalha. Deixa eu ver essa versão aqui como é que está. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o caminho de cada um. Deus sabe aonde cada um vai chegar nas suas caminhadas. E Asaf viu isso aqui. Mas quando que Asaf viu? Vá comigo no Salmo 73. Salmo 73. Eu queria chamar aqui meu amigo Edgar, meu irmão Edgar. Eu só vou ler esse salmo e eu termino. Salmo 73. Um salmo da família de Asaf. Com toda certeza, Deus é bom para com Israel, ou seja, para com todos quantos cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava a inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos, e têm um corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos
impostos a todos os mortais. Ou seja, Asaf olhava para os ímpios e falava: esses ímpios parecem que são imortais. Eles não têm problema no casamento, eles não têm dificuldade financeira, eles não ficam doentes, eles não têm enfermidade, eles não sofrem crises e agruras, eles não têm nenhum tipo de infortúnio, eles não passam por crises e sofrimentos, e têm um corpo esbelto e saudável, eles vão para a academia, eles se alimentam bem, estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais, e não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhes serve de colar, e em seu orgulho se veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Assim como da sua mente transbordam todos os ardis, eles zombam, e as suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Ou seja, eles não têm vergonha de dizer, amado, dos pecados. Eles não têm vergonha. Contra os céus dirige as palavras de suas bocas, e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso, seu povo se volta para eles e se delicia, sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro o meu coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Asaf está falando, olhando a vida dos ímpios: para que eu me santifiquei? Para que todos esses anos no culto? Para que todo esse tempo indo ao templo? Para que todo esse tempo guardando-me? Foi em vão eu fazer isso. 14. Para que me atormente o dia todo, eu sou repreendido toda manhã? Acaso levasse a efeito a me expressar assim, eu teria renegado a linhagem dos teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu colocaste em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição, como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado, no meu íntimo curtia a inveja. Era eu um insensato ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios. Ou seja, Asaf entende que a vida dele está na mão de Deus, amado. Oh, aleluia. Todos os teus desígnios. E no fim, me acolherás em glória. A quem tenho nos céus, senão a ti? Essa fala de Asaf, amado. E na terra não há nada mais que eu desejo estar junto de ti. Embora minha carne e meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração, a minha herança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos os que te rejeitam. Eu, porém, tenho por fidelidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras, ó glória. Quando que Asaf teve essa compreensão? Ele fala: quando eu entrei no templo de Deus, quando eu entrei no santuário de Deus,
dificuldade, lutas e agrura, eu entendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Decepções, frustrações, abandono, fome, infortúnio, demônios, enfermidade, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Só quando eu entrei no santuário, só quando eu ouvi Deus falar, Asaf tinha inveja. Asaf confessou inveja. Ele falou: eu tenho inveja dos ímpios. Eles trocam de carro, eles compram casa, eles têm casa na praia, eles viajam, eles andam de avião, eles têm joia, o armário está farto, eles não passam necessidade, eles não têm fome, eles não têm dificuldade, a luz deles não é cortada, eles têm plenitude de tudo. E eu, Senhor, eu sou fiel, eu te adoro, eu te sirvo. Senhor, eu não consigo comprar uma muda de roupa diferente. O que é que está acontecendo, Asaf? Você está olhando o que está diante dos seus olhos. Eu tenho o melhor para você. Eles são palha, oh glória. Mas você é a árvore plantada junto a ribeiro de água, cujo fruto dá na estação própria, e a folha não murcha, mas tudo quanto você fizer, Asaf, prosperará, oh glória. Eles não terão morada aqui, você tem. Porque não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muita morada. E se não houvesse, eu não teria dito. Porque eu fui preparar um lugar. Está preparado, Asaf? Seu lugar está aqui. Seu nome está aqui no livro da vida, Asaf. Você não está entendendo, Asaf. Eles têm documento, eles têm tudo. Eles têm nome aqui, a palavra conhecimento, fama. Mas eles não têm o nome escrito no livro da vida. Eles não são conhecidos por mim. Porque aquele que me ama é amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eles não têm a minha presença, Asaf. Você tem. Essa fala: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E não há na terra mais que eu desejo além de ti. O Senhor é o mais bem precioso que eu tenho, Senhor. Me perdoa a minha insolência, me perdoa a minha ignorância. Eu estou de acordo com os teus desígnios, Senhor. É propósito, Senhor, tudo na minha vida. Aleluia. Feliz, pleno, ditoso, completo, cheio, satisfeito. É o varão que não anda segundo a conselho de ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, eu tenho prazer na lei do Senhor, e na lei ele medita de dia e de noite. Ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cuja folha não murcha, o fruto dá na estação própria. Fica tranquilo, você não deu fruto ainda, você vai dar. Deus está trabalhando em você, Deus está regando você, Deus está adubando você. No momento certo você frutificará, e o seu fruto vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Mas não são assim os simples, são como palha que vem de palha. Eles estão belos, parece uma bela flor, mas vai murchar, vai ficar velho, bocado, enfermo, doente, e perecerá, e não verá a brilhante estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Sarão, o alvo, o ômega, o princípio, o fim, o Cordeiro de Deus, o Deus de Israel, Jesus Cristo, Salvador, o nosso bendito Senhor, aleluia. Cristo, 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 Messias, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os cabelos brancos como a lã branca, aquele que tem os pés sacalados na fornalha, é Ele que tem o cinturão de ouro, e na sua boca está a espada que dois gumes que diz: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele
Ele, Cristo. Custe o que custar, Cristo. Custe o que custar, ouça Cristo. Aconteça o que acontecer, consulte a palavra. Aconteça o que acontecer, vê o que a palavra diz. Ore, busque o Espírito Santo, compare com as Escrituras, vá na sua liderança, consulte o irmão ou a irmã, busque conselho divino, busque orientação da palavra. Não tome uma decisão sem a palavra te orientar. A lei do Senhor, ela é perfeita, ela é justa, ela é boa. Jeremias fala, eu quando vi a palavra do Senhor, ela comigo, me fez amargo ao paladar, mas doce como mel. Aleluia. Ele é assim. O Evangelho, quando ele experimenta, ele me amarra, desce, me amarra, parece um estilo logo, aquela coisa amarga. Ficou minha esposa, estava tossindo, eu falei, toma um xarope. E xarope é ruim. Eu falei, você já viu remédio bom? Remédio bom não presta. Depois que botar açúcar nos remédios, não cura mais ninguém, mano. Remédio bom é amargo, mas cura. A palavra de Deus não é para ser dura, mas liberta. A palavra de Deus é para ser dura, mas ela salva. É a palavra. É a palavra. Não nos apartemos da palavra. O nome dessa igreja é Igreja Cristã Vozes da Verdade. É a pregação da verdade, da palavra de Deus. Bíblia. Sempre a Bíblia. Fique de pé comigo em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor.